semana no poço, que Deus procura, que Cristo, Jesus, estava procurando verdadeiros adoradores que adorariam o Pai em espírito e em verdade. Eu gostaria muito de partilhar com você a adoração. Entendo que o Senhor colocou isso no meu coração hoje à tarde, para que a gente segue essa minissérie aí, onde falamos sobre a importância da reunião, que o crente verdadeiro se importa com o culto de domingo. Falamos sobre o culto verdadeiro, elementos do culto verdadeiro. Se você não esteve aqui, quiser conversar comigo a respeito dessas duas coisas, a gente sempre conversa. E hoje a gente vai falar a respeito de uma verdadeira adoração. Somos, na verdade, estamos como adoradores diante do ser adorado, Deus. Quando nós nos reunimos esse domingo, nós viemos com a intenção de adorar ao Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 é um capítulo assim muito conhecido. E olhando para o livro de Êxodo, a gente percebe que esse capítulo, e na verdade o contexto desse capítulo é o clímax desse livro, do livro de Êxodo. É a parte mais alta e elevada do livro de Êxodo. A gente olha para o capítulo 19 de Êxodo, a gente vai ver o povo que saiu do Egito e agora está no pé do Sinai. E para um motivo, para adoração a Deus. E repito e digo que é o clímax do livro de Êxodo, pelo fato de nós olharmos para a estrutura desse livro e percebemos que o Êxodo tem 40 capítulos, 15 falam do povo no Egito, fala das 10 pragas, 3 vai falar da travessia do povo do Egito ao deserto, e 22 capítulos vão falar do povo diante de Deus no pé do Sinai. Então a gente percebe que assim, o clima, o ponto mais alto do livro de Êxodo é o capítulo, a partir do capítulo 19. Você vai perceber na sua Bíblia, do capítulo 19 até o 40, eles vão estar no mesmo lugar, falando da mesma coisa, que é a adoração a Deus. Então assim, a parte mais alta do de Êxodo não são as 10 pragas, a libertação, mas sim como Deus deseja ser adorado. Olhando para o Êxodo, a gente percebe que Deus não divide a sua glória com ninguém. E olhando para esse acontecimento, irmãos, de Êxodo 19, a gente percebe que é um ponto singular, porque é a única vez que Deus se apresenta de forma poderosa ao seu povo reunido. A gente não vê isso repetido na história. Então vamos olhar para esse texto, Êxodo 19, a partir do versículo de número 1. Amém? Amém. Glória a Deus. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Perceba como Deus derrama sua graça sobre o seu povo. Aqui a gente percebe uma janela de graça no Antigo Testamento. Vocês viram o que fiz. Então quem fez? O Senhor. O Senhor feriu os egípcios e levou o seu povo sobre asas de águias e os trouxe para perto dele. Versículo 5: agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Mais uma vez, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, mais uma vez nós oramos a Ti e pedimos a Ti, Senhor, direção nesse momento. Que a Tua palavra fale de forma poderosa aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, nos guia à luz do texto, fale ao nosso coração,
transforma quem nós somos. Nós estamos aqui para sermos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Então, por graça, por misericórdia, por favor, faz isso em nós. Revela-nos a tua glória, Senhor. Se o Senhor não dividir a glória com ninguém, nós devolvemos a Ti toda a glória devida ao Seu nome nessa noite, Pai. Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Teu Espírito não quebrar o nosso coração, nós sairemos daqui, Jesus, como chegamos. Então, te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito quebre toda fortaleza no nosso coração que não provém de Ti, e pedimos a Ti que o Senhor construa em nós um coração agradável, um coração que Te deseja, olhos que estão voltados para Ti, uma vida entregue ao Senhor, piedosa, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema sacerdócio é um tema que a gente não é a primeira vez que nós tratamos aqui. Eu creio que se você caminha conosco, bem no início da nossa caminhada como igreja, nós falamos a respeito do que significa o sacerdócio, do Deus Altíssimo. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, e esse é um desejo de Deus desde o Antigo Testamento. Nós olhamos aqui para a promessa posta aos filhos de Israel e percebemos que Deus está dizendo: vocês serão para mim sacerdotes. E essa verdade continua reverberando à luz das Escrituras. Se você olhar para Apocalipse, vai ter essa promessa no capítulo 1, que nós somos um povo, um reino de sacerdotes. Eu já disse isso aqui. O texto bíblico vai dizer que somos um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdotes. E existe uma diferença muito gigante nessa diferença de expressão. Porque se eu digo que nós somos um reino com sacerdotes, se eu digo que Deus deseja um reino com sacerdotes, nós estamos evidenciando de que alguns são sacerdotes, outros não são. Mas aqui a Bíblia é clara em dizer que é um reino de sacerdotes. Isso implica que todos nós somos chamados ao sacerdócio. Amém? Todos nós temos essa mesma vocação, nós temos essa promessa posta de Deus à nossa frente, e nós devemos encarar isso com grande verdade. O reino dos céus não é um reino como alguns sacerdotes. Eu não sei o que você entende quando você ouve a palavra sacerdote. Talvez você pensa em alguém à frente de alguma denominação, de alguma religião, quando se fala em um sacerdote. Mas eu quero dizer para você que à luz da Bíblia, todos os crentes do Senhor, todos aqueles que são chamados a estarem em Cristo Jesus, têm uma vocação: ser sacerdote. Se você está em Cristo Jesus, você é chamado ao sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, do Deus Altíssimo. Amém? Então, ao cultuarmos ao Senhor, quando nós nos reunimos como igreja, se nós tivermos clareza a respeito dessas coisas, nós entregaremos um perfeito louvor ao Senhor, um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira. Então, assim, nessa noite, eu queria que você olhasse para essa verdade e isso mudasse o seu coração, se você pensa o contrário disso. Se você não tem esse entendimento, nessa noite, o desejo do meu coração, na verdade o desejo de Deus através da sua palavra, é que você saia daqui nesse espírito e com esse entendimento: eu sou um sacerdote. E isso implica em que eu tenho acesso à presença do Deus Altíssimo. Amém? Então, ao pensar em um sacerdote, você não vai pensar em uma figura que é liderança de alguma religião. Mas quando você pensar em um sacerdote, qual é o seu entendimento? Eu sou um sacerdote. Amém, gente? Amém, povo de Deus? Amém. Eu sou um sacerdote. O líder de uma comunidade de fé não é somente ele um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes se estamos em Cristo Jesus.
Todos nós temos acesso à presença de Deus. E quando olhamos para o texto, e eu não li ele todo, porque nós gastaríamos muito tempo, e eu não quero gastar muito tempo, eu quero ser bem direto naquilo que o Senhor colocou ao meu coração, meus irmãos. A gente vai ver ao longo do capítulo 19, iniciando o capítulo 20, que o povo tem medo de Deus. E o povo diz: Moisés, fala você com Deus, e posteriormente você fala conosco. A expressão que o versículo 16 do capítulo 19 vai dizer, que o arraial tremeu de medo quando Deus se manifestou, e o povo começa a terceirizar o seu relacionamento para com Deus. Enquanto Deus quer que todos fossem sacerdotes naquele momento, na narrativa bíblica, muitos têm medo e terceirizam a sua relação com Deus. E assim, infelizmente, terceirizar a nossa relação com Deus, talvez seja a forma que a gente aprendeu a viver a nossa falha espiritualidade. Talvez você venha terceirizando a sua relação com Deus há muito tempo e não percebeu. Talvez você venha para a reunião pública no domingo e espera receber uma palavra e tem que te alimentar a semana toda, para domingo você voltar aqui de novo. Quando você vem, irmão? E aí tem dia que você mata um culto, você fica 15 dias sem ouvir Deus falar com você, porque você não tem coragem de se relacionar com Deus, porque você terceiriza a sua relação com Deus. E se você não sumir por mais tempo, sabe? Então, por vezes, a gente talvez foi empurrado para esse lugar onde nós terceirizamos a nossa espiritualidade. E o texto é muito claro em dizer: todos vocês são sacerdotes, se vocês estiverem em Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para serem sacerdotes. Olha o que Êxodo 20, 19 vai dizer. Disseram a Moisés, meu povo, fale você, e ouviremos, porque não fale Deus conosco. Então o povo está dizendo assim, que Deus não fale conosco. Eu não quero perder tempo para falar com Deus. Moisés, vai você para o monte, recebe as instruções divinas e fala com a gente. Sabe, irmãos, e talvez você está fazendo isso com a sua vida. E aí hoje eu estou te alertando aqui, à luz da Bíblia. Se você está em Cristo Jesus, meu irmão, você foi chamado para ser um sacerdote. Não espere alguém falar com Deus para que Deus fale com você. Mas busque você mesmo a presença do Senhor, porque sendo sacerdote, você tem acesso à presença de Deus Pai. Sabe, a gente foi empurrado para esse lugar de terceirização, porque por vezes a gente corre atrás de profeta, irmãos. Isso é uma evidência de que a gente não está buscando a voz de Deus para as nossas vidas mais. Quantas vezes nós somos movidos porque em algum lugar existe um profeta que revela tudo aquilo que Deus tem para mim, e a gente vai lá e sai da nossa casa, se move nesse entendimento. Isso é terceirizar a fé, irmãos. Se a gente continuar nesse lugar de imaturidade, nós não vamos crescer, irmãos, nós não vamos amadurecer, sabe? Então, falando, é pertinente nós falarmos a respeito disso, porque nesses 2 últimos domingos nós falamos a respeito de um culto verdadeiro ao Senhor, nós falamos a respeito da reunião que nós devemos nos deslocar, nos prepararmos ao Senhor em reverência a Ele, a Sua presença. Então a gente tem que estar aqui com o entendimento correto, de fato, um adorador. Amém? Amém. Então assim, o caminho está liberado para nós. E por que a gente espera o irmão lá que traz a mensagem? Mas morre você lá falando com Deus, depois vem cá e fala com a gente. E a gente tem essa preguiça maligna. Por que você terceiriza a sua fé, meu irmão? Não terceirize sua fé, meu irmão. É perigoso demais. Você pode ser enganado. Amém? Amém. Glória a Jesus. Quando nós terceirizamos a fé, nós podemos cair no erro que esse povo caiu. O povo apertarão lá no versículo 32. A gente leu o versículo 19.
Agora a gente está no nós lemos o capítulo 19. Agora eu estou apontando no fato, o capítulo 32. Sabe onde está o povo? No pé do monte. Sabe para quê? Para prestar um culto a Deus, que eles não entenderam. Então, assim, para você ver a importância desse lugar, aonde Deus se revela, da importância da adoração. Então, no capítulo 32, o povo está diante, né, do Sinai, aguardando Moisés sem paciência. O povo começa a apertar Arão e dizer: Arão, foi Moisés que nos tirou do Egito, esse homem aí nos tirou do Egito, Arão. Vamos fazer uma imagem, Arão, vamos levantar ela, porque esse Moisés aí não está com nada. Então perceba que... Obrigado, filho. Muito obrigado. Então, a gente vai perceber, esse é o capítulo 32, versículo 1, olha só. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em torno de Arão, e era irmão de Moisés. Ele disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Irmãos, foi Moisés que tirou o povo do Egito, irmão? Não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Quem tirou o povo do Egito, irmão? Deus. Quando o povo fala a respeito disso, a evidência é de que o relacionamento do povo com Deus era zero. O povo não tinha entendido ainda que foi o Senhor que os livrou das garras do Egito. E o povo está levantando essa honra e essa glória em Moisés. Quanto a esse homem que nos tirou do Egito, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Ele já subiu tem muito tempo, ele subiu um monte e não voltou mais. Então isso daí ocorre quando nós terceirizamos a nossa fé. Perceba aqui, né, que pelas palavras de Arão, se eu não me engano, no versículo 5, eu anotei aqui, não escrevi o versículo, mas Arão vai dizer: amanhã, depois de fazer o bezerro, amanhã haverá festa ao Senhor. A gente percebe aqui que o povo estava levantando deuses, não para substituir Deus, mas para substituir Moisés, irmãos. O povo aqui estava levantando ídolos que substituíam aquele que terceirizava a fé do povo, entre aspas, para com Deus. Você está comigo? Porque Arão vai dizer assim: vamos levantar então um bezerro, e ali haverá festa ao Senhor. Então, Moisés, aqueles que eles levantaram no coração para falar com Deus e ele depois trazer a palavra de Deus ao povo, agora eles buscam substituir. E assim, ao terceirizarmos a nossa fé, nós seremos idólatras. Quando terceirizamos a nossa fé, irmãos, um ídolo é levantado no nosso coração. E eu já disse isso aqui, e falando de adoração, quando nós adoramos, nós somos conformados à imagem de Cristo Jesus. Então, a adoração nos forma. Mas quando terceirizamos a nossa fé e caímos no erro de idolatria, enquanto a adoração nos forma, a idolatria transforma quem nós somos. Transforma não, deforma quem nós somos. Enquanto a adoração transforma e nos conforma à imagem do Filho, a idolatria tem deformado quem nós somos. Se a gente às vezes tem crise na nossa identidade, é porque nós levantamos um ídolo no nosso coração. E ele deve ser quebrado em nome de Jesus nessa noite. Você tem que sair desse lugar com essa sua mente clareada pela palavra de Deus e destronar esse ídolo que você levanta no seu coração quando você negligencia a sua fé para com Deus e levanta alguém para terceirizar. E, irmãos, eu não quero esse lugar. Se de domingo em domingo você vem aqui para ouvir uma palavra de Deus e é só isso que você busca ao longo da semana, eu não quero ser o Moisés de vocês. Ninguém aqui vai ser o Moisés de vocês. Você pode ser teimoso, continuar aqui, mas você sempre será repreendido pela palavra de Deus. Ninguém aqui será o Moisés de ninguém, porque toda a glória é de Deus. Quando nós olhamos para esse texto e percebemos que a glória de Deus não é dividida com ninguém, ninguém aqui é Moisés do povo. Nós não aceitamos isso. Pelo contrário, nós encorajamos vocês
a terem uma vida vivida aos pés do Senhor. Você não precisa de ninguém liderando a sua vida para você ter um relacionamento com Deus, irmãos. Você tem acesso à presença do Deus Altíssimo pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Ninguém aqui vai ficar apontando o que você deve ou não fazer na sua vida. Nós estamos aqui para te aconselhar como irmãos mais maduros à luz das Escrituras. Mas você deve desenvolver e crescer a sua vida no Senhor. Então, em nome de Jesus, faça isso. Faça isso, não terceirize a sua fé como um menino, mas amadureça no Senhor. Venha aqui no domingo para glorificar a Deus, para ouvir uma palavra, amém. Mas amanhã abra a sua Bíblia, meu irmão. Busque a presença de Jesus. Esteja conformado à imagem do Filho. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente olha que o exercício do sacerdócio, a gente percebe isso em Adão e Eva principalmente, antes da queda. E assim, irmão, não sei se você percebe, mas a gente vai cair em 4 assuntos principais: é a criação, é a queda, é a redenção e é quando Jesus voltar, que é a restauração de todas as coisas. Então a gente sempre, quando está pregando o Evangelho, a gente sempre vai cair nesses 4 principais pontos, que é, eu quero que vocês enfatizem isso no coração, para vocês entenderem melhor o Evangelho. Resumindo: criação, repete comigo: criação, queda, redenção e consumação. Então, se você estava aqui dentro de tudo que a gente vem pregando, sempre, e não desgarrando o Evangelho, você percebe que sempre a gente está falando esses 4 pontos em algum momento da mensagem, que isso é o Evangelho. Então, olhando para a criação e olhando para Adão e Eva, a gente percebe que eles eram sim sacerdotes, porque tinham acesso a Deus. Olhando antes da queda, amém? O exercício do sacerdócio, o trabalho do sacerdócio é simplesmente uma coisa: adoração. Já repetiu tanta coisa comigo aí? Repete: adoração. Então, o nosso exercício como sacerdotes é adoração. A gente foi, meu irmão e minha irmã, criado e redimido para adoração. Então, assim, como está a sua vida diante do Senhor a respeito de ser um verdadeiro adorador? Sabe, um combinado que nós podemos fazer aqui, hoje e agora, e seria muito importante, é nós crescermos no nosso sacerdócio, que aponta e indica para uma vida de adoração. Então, assim, um combinado que a gente pode fazer aqui hoje é o seguinte: é analisar como anda a nossa vida de adoração. Quando olhamos para o Novo Testamento, a gente percebe que a palavra adoração, no livro de João, ela nasce ali em uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quantos conhecem essa passagem? Passagem essa muito conhecida, onde Jesus em um poço encontra com uma mulher samaritana, e ali ele tem uma conversa, e Jesus vai dizer que ele tinha uma água que ele daria de beber àquela mulher, e se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. E a gente percebe que ela vai dizer: Senhor, então me dá dessa água para que eu não volte mais nesse poço, para que não seja necessário a minha volta a esse poço. E assim, até a altura dessa conversa, onde nós estamos aqui citando, essa mulher não tinha percebido quem Jesus era. E aí Jesus dá uma palavra de conhecimento a essa mulher, vai dizer: você já teve 5 maridos, e agora esse que você tem não é seu. Essa mulher ainda não entende quem Jesus é. Ele vai dizer: eu vejo que você é um profeta. E aí Jesus se apresenta, e a gente pode perceber à luz dos evangelhos que Jesus não fez muitas vezes isso. Ainda mais no início do seu ministério. Mas Jesus, ele vai se apresentar como o Messias. Ele vai dizer com os seus próprios lábios:
Então Jesus disse, versículo 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então Jesus se apresenta como Messias, como ungido de Deus, como um enviado de Deus. E a gente percebe que a samaritana, a mulher samaritana, ela vai vir com uma pergunta. A partir do momento que Jesus se apresenta como Messias, ela vai dizer, Senhor, e agora sobre a adoração, já que você é o Messias, aonde eu devo adorar? Porque o meu povo, ele diz que é no monte, já o seu povo vai dizer que é no templo. E aí Jesus, ele quebra a pergunta dela, dizendo, agora não é mais importante aonde você deve adorar, mas quem você está adorando, ou melhor, como você adora. E aí Jesus nessa pergunta vai dizer algo muito importante que a gente precisa se perguntar nessa noite, porque nessa pergunta Jesus vai dizer assim, samaritanos, vocês adoram quem vocês não conhecem. Jesus vai dizer, que vocês adoram, que vocês não conhecem. Então, a adoração sem conhecimento de Deus não é adoração. E uma pergunta que faço a você, meu irmão, nessa noite é, o quanto de conhecimento você tem do Senhor? Ou você conhece a Deus, irmão? Você conhece o Senhor? Você conhece o Senhor que te salvou? Você sabe que você nasceu para adorá-lo? Então isso implica que você nasceu também para conhecê-lo, porque se você não o conhece, não há como adorá-lo. Até porque a adoração é resposta à revelação que nós recebemos de Deus. Por isso a minha insistência, enquanto você tem aberto a sua Bíblia está empoeirada, meu irmão, porque se a adoração é resposta, o quanto eu recebo de revelação de Deus, se eu não tenho revelação a respeito de Deus, não existe como sair a adoração dos meus lábios, irmão. Então assim, como eu sei que eu estou crescendo, né, na adoração, como eu sei que estou amadurecendo na adoração, quanto eu tenho recebido de revelação a respeito de Deus. Quanto mais nós recebemos de revelação a respeito de Deus, nós o adoraremos mais e mais. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o quanto você conhece de Deus? Olhando mais uma vez para a palavra de Deus e para a Bíblia, se a sua estiver empoeirada, em nome de Jesus, você tira essa poeira dela, em nome de Jesus, e leia. Mas se a sua estiver empoeirada, irmão, quanto sangue foi derramado para que isso estivesse na sua mão? Quantas pessoas foram queimadas vivas, sim, em vida, num poste, igual que, sei lá, nem dizer, uma tocha. Pessoas foram queimadas vivas, né? É por conta da palavra de Deus. E assim, ela está empoeirada, né, no armário da sua casa, aberta no Salmo 91. Ah, religioso. Irmãos, por favor, irmãos. Quanto você conhece a sua Bíblia, irmãos? Quanto você tentar ler a sua Bíblia, irmãos? Rabisque essa Bíblia em nome de Jesus. Receba a revelação do Senhor para que você cresça em adoração. Então, quem nós estamos adorando, irmãos? Sabe, a gente senta em várias rodas de conversa e inevitavelmente a gente acaba sentando no serviço, onde a gente trabalha, enfim, e, assim, um monte de gente vai falar a respeito de Deus, sabe? Vai haver muito achismo a respeito de Deus. E aí tem gente que está sendo enganado por gente que nem conhece a Bíblia, porque também não conhece. Gente nominal, sabe? Então assim, quanto você conhece de Deus, irmão? Assim, uma meta para nós como igreja é crescermos no conhecimento do Senhor. Então, que cai sobre nós espírito de sabedoria,
espírito de revelação e que a gente tenha disposição no coração de buscarmos o Senhor na Sua palavra, buscarmos ao Senhor em oração, buscarmos ao Senhor quando conversamos com talvez um irmão mais maduro na fé. Isso de algum modo vai nos edificar, porque nós falamos a respeito disso, quando nós nos reunimos em um culto público, existe edificação mútua. Então assim, nós estamos nessa caminhada de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Amém? Então assim, você está caindo no erro de adorar quem você não conhece? Ou você conhece a Deus, por isso você o adora, ou você busca a revelação, e aqui está a revelação do Senhor, né? Isso tem que amadurecido nesse lugar. Adorar a Deus não é algo mecânico, não tem a ver com um ritual, né? Não é algo vazio de significado de forma nenhuma, porque Jesus vai dizer que o povo o honrava com os lábios, né? Aí vai dizer, mas o coração estava longe. Aí vai dizer, e em vão me adoram. Então olha só, os lábios honram a Deus, o coração está longe dele. E aí ele diz, fruto disso é uma adoração vã. Em vão estão me adorando. Então assim, essa é a sua situação, irmão. Vem para cá, se reúne com o povo de Deus, canta, e a resposta de Deus é em vão. Porque o coração está longe de Deus, muito longe. Então assim, a adoração tem a ver com elementos externos? Sim, mas não somente isso, principalmente com o nosso coração. Então aonde está o seu coração? Você conhece um versículo, mas o seu coração está longe do Senhor? Então assim, olha para o seu coração, irmãos, em nome de Jesus, e peça ao Espírito Santo que te traga para perto dele. Então a adoração vai envolver isso. A adoração, além, e eu já estou chegando no final, além de tudo que eu já disse, a adoração vai mexer também com o nosso intelecto, porque é o conhecimento de Deus, é a revelação de Deus que nos coloca em um lugar de verdadeiros adoradores. Amém? Então que você receba dos céus, em nome de Jesus, ao longo da sua segunda-feira, ao longo da sua semana, uma verdadeira revelação de Deus, para que você cresça em adoração. Amém? Se a gente fizesse um exercício e você pudesse elogiar, porque a adoração indica isso também, elogio ao Senhor. Quantos minutos você conseguiria falar palavras a Deus? Ou quantos segundos? Eu te pedisse para vir aqui na frente, pegar o microfone e adorar a Deus com as palavras que brotam do seu coração a respeito de quem Deus é. Quantos segundos ou quantos minutos durariam a sua oração de adoração? Isso indica o quanto nós conhecemos a Deus, irmão. Talvez muitos aqui durariam segundos. A gente conhece pouco a Deus. Irmãos, eu conheço pouco a Deus. Quando eu olho para a vida de muitos homens e mulheres que se doaram para o Evangelho, eu percebo o quão pouco eu conheço a Deus. Sabe, e esse sentimento deve tomar conta do seu coração. O quão pouco eu conheço o meu Senhor. Não saia daqui envaidecido. Eu posso orar 1 hora elogiando meu Deus. Na verdade, quando nós olhamos para homens que entregaram sangue para as verdades do Evangelho, nós percebemos o quão pouco nós conhecemos a Deus. E que esse sentimento, que esse estado de humildade caia sobre o seu coração, sabe? E que você o busque em verdade. Quando a gente olha para os versículos que houveram revelação a respeito do céu, prestando um culto a Deus, como em Isaías, como em Apocalipse, onde João tem sua visão aberta, a gente vê anjos adorando a Deus, e
por que que esses anjos estão em um estado de explosão em adoração? Porque conhecem. Porque estão diante da sua majestade, irmãos. Quando olhamos para Isaías, capítulo 6, Isaías tem os seus olhos abertos, ele vê o Senhor, ele vê anjos cantando santo, santo, santo. A gente percebe, né, o mesmo canto em Apocalipse. Então, séculos se passaram, né, diante desses dois fatos que estão aqui na história, na narrativa bíblica, e os anjos continuam adorando. O que fazem os anjos permanecerem nesse mesmo lugar, irmãos? Conhecimento de Deus, revelação de Deus. Então, assim, a adoração vai envolver o conhecimento, o intelecto, e a oração vai envolver a nossa emoção, porque é real. Mas não só isso, a adoração envolverá satisfação no Senhor. E assim, é a última coisa talvez que vamos falar nessa noite, mas a adoração vai apontar para uma vida satisfeita, irmão. Satisfeita em Deus. Por que Jesus está falando para aquela mulher? Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede, porque ela será satisfeita. Então, quando falamos de adoração, isso indica e aponta para satisfação no Senhor. E agora, quem você é, meu irmão? Um eterno insatisfeito ou um satisfeito? Sabe, eu postei uma frase hoje no meu Instagram e fala muito disso, não sei se eu vou conseguir abrir isso agora. A.W. Tozer: o homem que conheceu Jesus não está procurando mais nada, ele já encontrou. Um homem que conheceu Jesus não procura mais nada. Por quê? Porque ele já encontrou. Irmãos, nós temos um vazio do tamanho de Cristo no nosso coração. Ele somente pode ser preenchido por Cristo. E se não for preenchido por Cristo, você será um eterno insatisfeito. Somente Jesus pode satisfazer todo o vazio existencial das nossas almas. Somente Cristo Jesus. E é por isso que Jesus está dizendo para aquela mulher: se você beber dessa água, você não terá mais sede. Eu te digo, irmãos, eu não sei o quanto de insatisfação no coração você carrega, mas se você olhar para Cristo Jesus e beber de Cristo, você não terá mais sede, você não estará à procura de mais nada, porque você encontrou o maior tesouro, algo mais precioso de tudo, de toda a criação, visível e invisível. Você pode juntar tudo e colocar na balança. Se Cristo estiver do outro lado, Cristo é mais precioso. Cristo é mais precioso. Somente Ele pode satisfazer o seu coração. Como está o seu coração, meu irmão? Cheio de insatisfação? Olhe para Cristo Jesus. Olhe para Cristo, irmãos. Você nunca mais terá sede. Jesus, na festa dos tabernáculos, e era uma das grandes festas judaicas, Jesus vai dizer a mesma coisa, João 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus estava dizendo, irmãos: eu sou a verdadeira fonte de satisfação de sua vida. Eu sou a verdadeira fonte. Só eu posso satisfazer o seu âmago, o seu coração insatisfeito. Temos só Cristo, irmãos. Só Cristo. E aí, voltando para Êxodo 19, a promessa de Deus era que
que aquele povo ouvisse a voz do Senhor, e seriam propriedades particulares. Ou em outras versões, tesouros pessoais. Irmãos, nós somos chamados para esse lugar. Sermos tesouros, propriedades particulares de Deus. Aquele povo tinha acabado de sair do Egito, irmãos. Lá no Egito existiam vários deuses. Vários deuses existiam no Egito. E Deus se manifesta a Moisés, e manda Moisés dizer ao povo, fala para o povo, para quebrar todos os ídolos, e entregar o coração de forma verdadeira, ouvir as minhas diretrizes, porque serão para mim como tesouro particular. O que é um tesouro particular, meu irmão e minha irmã? Nós somos dele de mais ninguém. Não há espaço para ídolos no coração daqueles que encontraram a Cristo. É num ambiente de muitas divindades, e eles foram criados, porque aquele povo já havia nascido no Egito. Deus está falando, olha só, povo, ouçam a minha voz. Vocês terão comigo uma aliança eterna. Ouçam a minha voz. Então, assim, o ápice, o lugar mais alto da adoração é a satisfação. Amém? Se você quiser anotar, você anota isso. O lugar mais alto da adoração é a insatisfação. Para que anotar? Porque quando você estiver insatisfeito, é o momento que você reavaliar o seu coração diante de Deus. Irmãos, nós estamos num mundo onde existem muitos insatisfeitos. Você concorda comigo? Sim. Hein? Sim, sim. A gente anda no mundo, a gente vive no mundo, onde muitos estão procurando tudo. E tendo tudo, não estão satisfeitos. Imagina se um povo se levantar, satisfeito do Senhor, no meio de tanta insatisfação, o quanto nós podemos impactar uma cidade. Amém. Amém? Você está comigo? Amém. Uma cidade onde existem muitos insatisfeitos, buscando coisas vazias, vãs, correndo atrás do vento. Se levantar um povo plenamente satisfeito no Senhor, o quanto nós poderemos impactar essa cidade. Aleluia. Se estivermos satisfeitos no Senhor, quando nós nos reunimos em torno da presença de Deus, irmãos, como será esse culto a Deus? Né, irmãos? Se você tiver satisfação plena em Deus, quando nós nos reunimos em torno da presença de Deus, como será esse culto ao Senhor? Então, assim, irmãos, diante da conversa de Jesus com a mulher samaritana, se eu fosse evidenciar alguma coisa, seria certamente a satisfação que Jesus estava propondo a essa mulher. E a gente percebe que os olhos dessa mulher foram abertos, sabe? Quando a gente olha para a história dos patriarcas, e aqui eu estou falando principalmente de Isaac e de Jacó, a gente percebe que esses homens, eles tiveram um encontro, né, com o seu cônjuge, né, com Rebeca e com Raquel, no poço, em um poço. Se a gente for ler a história de Isaac e Rebeca, de Jacó e Raquel, a gente percebe que eles vão se encontrar em um poço. Sabe, olhando assim para a história da mulher samaritana e de Jesus, essa mulher representa também a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. E a gente olha para a mulher samaritana, tem tudo a ver com a igreja, porque o que eram os samaritanos? Eram judeus misturados com gentios. Essa é a igreja de Jesus. Essa mulher representa a igreja. E Jesus, um noivo. Nós somos a noiva. Amém. Amém. E sabe, que a gente se entregue em satisfação ao Senhor. Olhando para uma forma também simbólica para esse texto, essa mulher já estava no seu sexto
relacionamento. Jesus é o sétimo, o noivo perfeito. Satisfazer o coração daquela que anunciou o Evangelho a Samaria. Sabe, irmãos, se saíssemos daqui satisfeitos do Senhor hoje, porque encontramos o tesouro da nossa vida, tudo muda, irmão. Glória a Deus. Tudo muda. Vamos fazer uma oração? Cobre aí sua cabeça. Quero orar com você. Senhor, nós mais uma vez nos colocamos em um momento de oração. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estarmos diante da Sua presença nessa noite. Obrigado porque Teu Santo Espírito nos arrancou dos nossos lares, nos trouxe para cá. Nós sabemos que toda a motivação para estarmos aqui foi o Seu Espírito que nos trouxe para cá. Obrigada, Senhor. Senhor, cresçamos em adoração. Amém. E que essa adoração seja fruto do conhecimento do Senhor através das Escrituras, através da oração, através da edificação mútua que acontece quando a igreja se reúne. Glória. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue amadurecendo o nosso coração. Sim, Deus. Senhor, nós queremos ser verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Nos ajude, Senhor. Porque o Senhor tem procurado assim. Pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Senhor, nós pedimos a Ti que exista no nosso coração essa satisfação porque te encontramos, Senhor. Porque o Senhor nos encontrou, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para os nossos lares nessa noite com esse ponto santo no nosso coração. Sim, Deus. De analisarmos o nosso coração a respeito de quem nós estamos adorando. Se estamos terceirizando a nossa fé. Senhor, existem tantas perguntas que o Senhor fez a nós nessa noite. Te pedimos, Pai, nos dê sensatez para nos avaliarmos, ó Deus. Ó Deus, por favor, que o Senhor multiplique graça sobre as nossas vidas, para que possamos deixar que a Sua palavra nos corrija, nos conforme, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos aqui mais parecidos contigo, que exista no nosso coração um anseio em Te conhecer e que nós possamos beber, Senhor, da fonte de águas vivas, para que não tenhamos mais sede e não procuremos algo fora de Ti, Pai. Em nome de Jesus.